Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Hoje nós iremos refletir o Evangelho deste sábado, dia 27 de maio. O Evangelho se encontra em João capítulo 21, versículos de 20 a 25. Você também encontra o texto na descrição deste vídeo para que você possa fazer a sua leitura. Diz a palavra de Deus que naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu a Pedro: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo o Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, todos são convidados a seguir Jesus, mas nem todos do mesmo modo. No texto de hoje vemos três personagens: Jesus, Pedro, e o texto fala do discípulo que Jesus amava, que é João. No versículo 20 está escrito que Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, que é João. Pedro, ele dará glória a Deus pelo martírio. João, o discípulo amado, ele fará por uma longa vida dedicada ao anúncio do Evangelho. Não é tarefa nossa controlar a missão de nossos irmãos. Isso compete ao Senhor, compete a Jesus, que conhece os corações e as capacidades de seus discípulos e discípulas. Jesus conhece o coração de cada um de nós. A nós, cristãos, tendo como base o testemunho dos apóstolos, nos cabe dar testemunho da vida e obras de Jesus. É para isso que fomos chamados. Testemunhar. O Evangelho de hoje termina reconhecendo que tudo o que foi escrito a respeito de Jesus é muito pouco em proporção ao que ele realizou. Porém, o que foi escrito é testemunho autêntico do discípulo amado a favor de Jesus e de seu reino, e suficiente para manter vivas e animadas as múltiplas comunidades de irmãos que vão surgindo pelo mundo afora. E encerrando nossa breve reflexão com esse versículo, com o versículo 25, que fala do que tudo foi escrito e do tudo que Jesus realizou, que diz o seguinte, o versículo 25: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.